Marcos, capítulo de número 2, nós vamos ler 12 versículos. Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso de número 1 em diante. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Estava esquecendo aqui de gravar. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Eu digo a você: levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te dou graças pelo privilégio e oportunidade de estar na tua casa hoje à noite, junto com os meus irmãos, para aprender da tua palavra. Rogo, Senhor, pela iluminação do teu Santo Espírito. Por nós mesmos podemos até entender em termos gramaticais, ó Deus, em termos de linguagem, mas se o teu Espírito Santo não iluminar nossa mente, não iluminar o nosso coração, não aplicar cada verdade que será tratada hoje à noite às nossas vidas, Senhor, nós permaneceremos cegos. Então rogamos profundamente ao Senhor, que o Senhor venha a nós hoje à noite com o entendimento da tua palavra, para que possamos, Senhor, nos enriquecer espiritualmente, ser edificados como teu povo, Senhor, e ser fortalecido na tua vontade revelada nas Escrituras. Assim, Deus, te agradeço por tuas misericórdias e por teu cuidado conosco. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, e todos nós digamos amém. Permaneça com a Bíblia aberta aí, por favor. Irmãos, aqui no capítulo 2, inicia-se uma nova sessão dentro do livro de Marcos. Quando Marcos escreveu o seu livro, ele não tinha por preocupação separar o livro em seções. Não era essa a preocupação dele, obviamente. Mas os estudiosos viram que o livro de Marcos, constataram que o livro de Marcos, ele é sim separado em seções, que o Espírito Santo foi iluminando a mente de Marcos, a ponto de que ele separasse o livro por seções, e cada seção com um tema bem específico, com um tema bem especial. Nós encerramos no domingo passado a primeira sessão do livro de Marcos, que trata sobre os primeiros atos públicos do ministério de Cristo, a
a aparição pública de nosso Senhor, João Batista, Jesus aparecendo, sendo conduzido ao deserto, iniciando o seu ministério pregando a palavra, como vamos falar daqui a pouco. Então, nós temos a primeira sessão, e quando nós chegamos ao capítulo 2, então nós estamos falando agora da segunda sessão do livro de Marcos. E esta sessão, ela tem um tema específico e um tema muito peculiar, muito particular, que trata do conflito entre a autoridade de Jesus com as autoridades religiosas de sua época. Nesta sessão aqui nós observaremos que, aliás, desta sessão em diante nós observaremos que Jesus ele estará sempre tendo que combater com as autoridades religiosas de sua época, que faziam questão de se levantar contra ele, contra o seu ministério. Esta sessão que trataremos hoje, que é a segunda sessão, ela se divide em 5 episódios. Inicia-se aqui no capítulo 2, o primeiro episódio, e vai até o capítulo 3, versículo de número 6. Nesses 5 episódios nós vamos constatar o antagonismo, a oposição, sabe, o ser contra, pelo ser contra, ou seja, ser o contrário, somente por ser contrário a Cristo, das autoridades religiosas da época dele. Por exemplo, no primeiro episódio, que é o que nós lemos aqui, nós encontramos as autoridades religiosas da época opondo-se a Cristo contra o perdão que Jesus oferece. Por exemplo, veja o verso 6 e 7 do capítulo 2. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Este é o primeiro episódio de oposição que Jesus está enfrentando contra o seu ministério. Veja o segundo episódio, versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Observe, eles estão antagonizando nosso Senhor, porque nosso Senhor está exatamente na presença, na companhia de pecadores, de pessoas as quais eles julgavam menores, eles desprezavam, eles rejeitavam, eles rebaixavam socialmente como pecadores. Terceiro episódio, veja o verso de número 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Aqui está o terceiro episódio em que eles se levantam contra a autoridade de nosso Senhor, porque os discípulos de Cristo não estavam jejuando como os discípulos dos fariseus e o de João Batista. Nós veremos isso aqui particularmente quando chegarmos neste episódio dentro do capítulo 2. Quarto lugar, a quarta oposição, versículos número 24. Veja: então os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados. Neste episódio, eles estão se opondo a Cristo porque os discípulos de Cristo colheram espigas de milho para comer em dia de sábado. Então, por que eles estão colhendo espigas? Por que eles estão fazendo isso em dia de sábado? Dia de sábado eles não podem trabalhar. Então, eles levantam esse ponto de oposição. E o quinto episódio, veja comigo o versículo número 2, do capítulo 3. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Veja, tinha um homem com a mão ressequida, com um braço ressequido. Jesus estava para curá-lo, mas eles estavam observando se Jesus ia curar aquele homem exatamente no dia de sábado. Se ele iria operar aquele milagre no dia de sábado, porque na cabeça deles o dia de sábado nem milagre, nem fazer o bem era
permitido. Muito bem, Jesus então está nestes episódios, aliás, destes episódios até o final de sua vida, até a sua crucificação, Jesus está estabelecendo a sua autoridade divina contra toda essa oposição religiosa, e eu coloco essa palavrinha a mais, essa oposição invejosa. Por que invejosa? Perceba, no capítulo 1, nós encontramos Jesus sendo aclamado pela multidão. Nós encontramos Jesus sendo celebrado pela multidão. O que isso causou no coração dos religiosos da época de Cristo? Isso causou inveja. Eles foram tomados de inveja, como que alguém de Nazaré, um nazareno, um carpinteiro, filho de um carpinteiro, estava tendo tanta popularidade, tanta fama, como aquele reles carpinteiro estava tendo. Isso gerou entre eles, obviamente, no coração deles, uma inveja terrível. Então Jesus, ele passou então agora a ter que combater esse espírito de inveja, estabelecendo a sua autoridade como filho de Deus. O texto que nós lemos hoje à noite, ele vai tratar exatamente do primeiro momento, do primeiro episódio de oposição dos inimigos de Cristo. Depois de toda essa popularidade, essa fama, óbvio que eles buscavam algo contra Cristo. Eles buscavam algo a fim de terem do que o acusar. E eles acreditaram que acharam esse algo contra Jesus quando Jesus declara que aquele paralítico está perdoado. Perceba, o foco hermenêutico desse texto será esse: a oposição à autoridade de Cristo, e Cristo estabelecendo a sua autoridade por meio do perdão e por meio do milagre que ele realizará aqui nesse texto. Hoje à noite, permita-me dizer a vocês como nós vamos trabalhar esse texto. Nós vamos trabalhar esse texto em dois momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos tratar de algo muito precioso para nossas vidas, de algo muito particular, que se nós ganharmos o entendimento disso hoje à noite, nós sairemos daqui bem diferente de como entramos. Nós falaremos em primeiro lugar sobre a lealdade dos amigos daquele paralítico. E no segundo momento nós trataremos sobre a ênfase central do texto, que recai na autoridade divina de Jesus. Muito bem, então veja comigo os versículos número 1 e 2 do capítulo 2 de Marcos, aí onde a sua Bíblia está aberta, por favor. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Deixa eu explicar aqui. Lembra, no capítulo 1, Jesus começou a pregar na Galileia, na cidade de Cafarnaum. E enquanto a multidão estava procurando a Jesus, Jesus disse para Pedro: olha, importa que eu vá em outros lugares pregar também, porque foi para isso que eu vim. Então Jesus partiu para outros lugares e foi pregar em outros lugares. É tanto que o encontro que ele teve com o leproso, que nós estudamos nos domingos passados, foi exatamente em um desses outros lugares, que Marcos não se preocupa em dizer qual foi esse lugar, apenas que teve esse encontro. Então, dessa turnê evangelística que Jesus estava empenhado, ele retorna para Cafarnaum. Ele volta para Cafarnaum. Possivelmente, a casa em que Jesus está seja a casa de Pedro, porque ele tinha adotado, como vimos no capítulo 1, versículo 29 em diante, ele tinha adotado a casa de Pedro como a sua base de permanência, de hospedagem
na cidade de Cafarnaum. Então ele retorna dessa turnê, dessa viagem que ele estava fazendo em outras localidades, ele retorna para Cafarnaum, e logo quando ele está em casa, se ouve dizer o quê? Vaza a informação que ele estava em casa. O que acontece em seguida? Versículo 2. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Ou seja, a multidão vem para o encontro de Cristo. E aí diz o que Jesus fazia. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Então nós temos aqui, nesses 2 versículos, o retorno de Cristo a Cafarnaum. E mais uma vez, nós temos aqui o grande alvo ministerial de Cristo, a grande preocupação, o grande cuidado ministerial de Cristo, que é pregar a palavra. Pregar o evangelho aqui, vocês viram, ele ensinava a palavra. Isso significa pregar a palavra. O grande foco, centro do ministério de Cristo foi a pregação. Vocês podem conferir, por exemplo, no capítulo 1, versículo 14 e 15, no versículo 21, vocês podem conferir que ali estava o grande foco ministerial de Cristo, que era pregar a palavra. Observe, nunca é interessante para um crente ou para alguém que ama ler a palavra de Deus passar por um texto das Escrituras sem extrair o máximo de riquezas espirituais, tesouros espirituais que ele possa nos proporcionar. Nunca é interessante. Nunca é interessante esse tipo de leitura na correria, de ler por ler, sabe? De apenas montar uma agenda de leitura. Não. É importante ter uma agenda de leitura bíblica? Sim, é importante. Mas mais importante ainda é você ler as Escrituras, escavando as Escrituras, tentando encontrar as pepitas de ouro da palavra, os diamantes da palavra para a sua vida, para a sua história. Às vezes essas pepitas de ouro, esses diamantes, eles aparecem como uma palavra, é uma palavra que lhe salta aos olhos, e olha que palavra maravilhosa nós temos aqui. Às vezes é um conceito, ou, como nós veremos agora, uma ação que merece ser desenvolvida e aplicada. Então aqui nós veremos de início exatamente a ação, a atitude dos amigos e do próprio paralítico em busca de sua cura. O que isso significa e o que isso nos ensina. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem amigos? Você tem amigos? Depois dessa mensagem, eu espero sinceramente que você passe esses nomes, essas pessoas que vieram na sua mente agora, no filtro que você aprenderá a ter a partir de hoje. Passe no filtro para ver se realmente essas pessoas são suas amigas, se são verdadeiros amigos ou se são falsos amigos, ou se não são apenas conhecidos e você diz que porque diz e diz porque diz. Quando a gente é adolescente é engraçado, né, que a gente conversa com uma pessoa 2, 3 vezes, pronto, já diz que é nosso amigo, e a mãe diz, não é seu amigo, não, mas é meu amigo. E a gente diz que é amigo, porque a gente está dizendo que é amigo, e a mãe está dizendo que não é, e a mãe sempre está certa, que lá na frente a gente vê que não tem nada de amigo. Muito bem, hoje à noite a proposta dessa mensagem é com que aprendamos com a atitude desses 4 amigos do paralítico sobre, anote aí, a importância
de nutrir amizades piedosas que nos conduzam a Cristo. Vamos aprender hoje à noite sobre a importância de nutrir amizades piedosas que nos conduzam a Cristo. Pastor, quais são as lições que esses 4 amigos têm a nos ensinar sobre a verdadeira amizade? Quais são essas lições? Então vamos aprender hoje à noite. Veja comigo o verso de número 3 e 4, por favor. Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Antes de eu falar dos amigos, deixa eu mostrar para vocês aqui um detalhe importante. As multidões no livro de Marcos, a gente viu isso no capítulo 1, vamos ver agora no capítulo 2, elas não têm um sentido muito de vantagens para o ministério de Cristo. As multidões nos evangelhos, em todos os evangelhos, elas são meio que uma desvantagem para o ministério de Cristo. É óbvio que elas eram a audiência de Cristo, é óbvio que as multidões eram aqueles em quem Cristo colocava os olhos e dizia: olha, não há quem se compadeça deles, são como ovelhas sem pastor. É óbvio que as multidões eram alvo do amor, da compaixão e da bondade de Cristo. Mas a resposta dessas multidões ao ministério de Cristo nem sempre foram respostas satisfatórias, nem sempre foram respostas de vantagens. Então, as multidões no ministério de Cristo, elas trazem meio que uma desvantagem a Cristo. É tanto que o povo que está aqui agora, rodeando a casa onde Jesus está, vai ser o mesmo povo que estará diante de Pilatos gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então, quando a gente olha para as multidões acompanhando Cristo, a gente tem que ter certo cuidado em se empolgar com isso, porque nem sempre as multidões são sinônimo de sucesso. Nem sempre as multidões são sinônimos de grande vitória, não necessariamente. E é isso que a gente vai começar a perceber a partir de agora, porque as multidões, elas não reagiam à palavra de Cristo, elas não tomavam a palavra de Cristo para si, elas não abraçavam a palavra de Cristo, elas não queriam a mensagem. O que é que elas queriam? Elas queriam o milagre. As multidões, elas estavam ávidas, sedentas por milagres, por curas, por maravilhas, pelo pão que Jesus multiplicava, pelo peixe que Jesus multiplicava, mas não pela palavra. Isso aqui de início já nos traz uma rápida lição sobre pelo que nós seguimos a Cristo. Pelo que nós procuramos a Cristo, pelo que nós viemos à igreja. Viemos à igreja por Cristo, por sua mensagem, ou por qualquer coisa que Ele possa nos dar? Então, havia um grupo, e um grupo muito grande, que caminhava com Cristo, mas caminhava por aquilo que Jesus fazia, não necessariamente por aquilo que Jesus pregava ou ensinava. Cristo estava sempre pregando, sempre pregando, sempre pregando, e a multidão sempre de olho nos milagres, sempre esperando os milagres, sempre na expectativa dos milagres, de receber alguma coisa, de ter alguma coisa. Muito bem, a multidão então, ela era um empecilho, o grande empecilho de acesso a Cristo. E estes 4 amigos não se intimidam e dão uma lição de que os verdadeiros amigos fazem qualquer esforço para nos levar a Cristo. Comece a trabalhar o seu filtro de amizade por aqui. Os verdadeiros amigos fazem qualquer esforço
para nos conduzir, nos levar a Cristo. Nós estamos aqui com o primeiro obstáculo que esses amigos tiveram que enfrentar: a multidão. A multidão. Eles saíram de casa certos de colocar o amigo na presença de Cristo. Óbvio que eles ouviram falar da fama de Cristo, de que Cristo curava paralíticos, de que ele curava os cegos, de que ele purificava os leprosos, de que ele fazia os surdos ouvirem, os mudos falarem. Então eles pensaram consigo mesmos: vamos levar fulano à presença dele. Vamos levar fulano à presença dele. Nós não sabemos o nome desse paralítico. Então vamos levá-lo à presença dele. Você topa? Topo, então bora. Vamos levar fulano necessitado até a presença de Cristo. E assim eles saíram de casa e eles foram, colocaram o amigo que estava na maca. Houvesse o que houvesse, eles estavam dispostos a não perder a viagem. Eles colocariam o amigo na presença de Cristo. Irmãos, hoje é muito comum ver pessoas que se dizem amigos, muito amigos, mas agem por puro egoísmo. Puro egoísmo. Hoje em dia há um ditado muito forte, não hoje em dia, mas já há muito tempo, que é: uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra. É o que mais se ouve hoje em dia. Ou então aquela famosa lei de Gerson, né? A famosa lei da vantagem. O coitado do Gerson até hoje não conseguiu se livrar dessa insígnia, né, pejorativa da famosa lei de Gerson, a famosa lei da vantagem, ter vantagem em tudo. Então você encontra aqui quatro homens dispostos a carregarem o seu amigo até a presença de Cristo, tão somente a fim de que eles fossem curados, que ele fosse curado. Esse era o primeiro obstáculo, contornar a multidão. Eles chegaram então na rua de Pedro e viram a casa cheia, né? A porta da casa, a casa rodeada de pessoas, gente por tudo que era lado, cheio de gente por cima, por baixo, enfim, uma multidão. E eles tinham o primeiro obstáculo, contornar a multidão. Mas havia um segundo obstáculo: como que eles iam então ter acesso a Cristo? Como que eles iam chegar diretamente a Cristo? Deixa eu explicar para vocês. As casas daquela época eram um cômodo só, era só um cômodo. Tinha só uma porta, uma janelinha pequena e uma porta. Por isso que a multidão estava entupindo ali a porta e ninguém conseguia ter acesso, passar por ali. Então eles subiram para o telhado. As casas da época tinham um acesso para o telhado por uma escada lateral. Então eles subiram na escada lateral e foram até o teto. O teto das casas naquela época não é como o teto das casas de hoje. É um pouco parecido, mas não é como hoje. Naquela época, deixa eu explicar aqui para os irmãos entenderem. O teto era da seguinte forma: tinha as vigas principais, as chamadas vigas mestres, que nós chamamos de linha hoje, né? A linha. Tinha as ripas, tem os caibros, mas não era caibro, ela fazia o papel de ripa mesmo. Eram as ripas, certo? Que era uma madeira mais fina, coladinha, assim como o dedo coladinho assim, todas coladinhas uma na outra. Então elas passavam por cima dessas vigas mestres, cruzando as vigas mestres, tudo coladinha uma com a outra. Por cima dessas ripas, dessas madeiras mais finas, vinham palhas, tinham palhas. E por cima dessas palhas vinha argila. Então a argila era o que fazia ela se tornar impermeável, certo? Tinha a argila, a palha, as ripas, as ripinhas, e tinha as vigas mestres. Então esses homens, o que eles fizeram? Onde Jesus está? Jesus está aqui? Jesus está aqui? Não, Jesus está aqui. Então bora. Aqui, no ponto correspondente onde Jesus está, eles abriram um buraco, cavaram a argila, afastaram as palhas, afastaram a madeira
e desceram o amigo no ponto correspondente, exatamente ali onde Jesus estava. O primeiro obstáculo para esses amigos, a multidão. O segundo obstáculo, fazer o amigo descer numa maca até onde Jesus estava. O que é tudo isso? Perceba, tudo isso se traduz por uma palavra: esforço. Esforço. Esforço para conduzir o amigo à presença de Cristo e vê-lo curado daquele mal. Detalhe, o texto diz: amigos, não funcionários, não homens contratados, não mercenários contratados, não homens pagos, mas amigos. Porque o verdadeiro amigo, ele agirá por motivações de lealdade, sem qualquer interesse financeiro, ou posição social, ou influência política, ou coisa do gênero. Não. Ele agirá pelo simples filéu. No grego, nós temos 5 palavras para explicar os sentimentos. O amor. Ágape eu vou falar 3 aqui. Ágape é o amor de Deus. Eros é o amor do homem para com a mulher. E filéu é o amor do amigo para com o outro. De um amigo para com o outro. É o amor fraterno entre amigos, entre irmãos. É esse amor filéu. Então, esses homens, eles fizeram todo esse esforço apenas pelo amor filéu, pelo amor fraternal, de amigo, o amor de amigo um para com o outro. Nas Escrituras, irmãos, nós encontramos vários e vários exemplos desse tipo de amor, desse tipo de sentimento, de verdadeira amizade, de amigos verdadeiros, de amigos leais, amigos fiéis, amigos que vão com você até o fim, que não lhe abandonam, que não lhe deixam pelo caminho. Vou citar alguns exemplos para vocês. Tinha uma mulher que foi com o seu marido e seus 2 filhos morar na terra de Moabe. E quando ela já morava em Moabe, seus filhos grandes, eles casaram. Seu esposo morreu, ela ficou viúva e logo em seguida seus 2 filhos morreram. Então ficou apenas ela e suas 2 noras. E na história dessas 2 noras, nós lemos ali um espírito de verdadeira amizade, de verdadeiro amor filéu. Qual é essa história? Abra sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo número 1, por favor. Ruth é o 7º livro da Bíblia. Perdão, o 8º. Ruth, capítulo número 1. O nome dessa mulher era Noemi, ela tinha 2 noras. Ruth, capítulo número 1, veja comigo do verso número 14 ao verso de número 18. Elas já tinham ficado viúvas, então Noemi disse: olha, eu vou voltar para a minha terra, que era Israel, e vocês fiquem com o povo de vocês, que elas eram moabitas. Então uma delas voltou, mas outra não aceitou voltar. E essa outra disse as seguintes palavras para a sua sogra, Noemi. Veja o versículo número 14. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, que era a outra nora, com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Veja o sentido de amor, de amizade. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu:
Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultado. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ambas se foram até chegarem a Belém, etc, etc, etc. Muito bem, só até aqui. Perceba a amizade dessas mulheres. Perceba o processo de amizade dessas mulheres. Elas se apegaram uma com a outra. Isso é amizade. E elas se apegaram uma com a outra em torno de Deus. Ela rejeitou os deuses que o povo dela adorava e seguiu para viver com Noemi junto do povo de Deus. Outro exemplo que nós temos nas Escrituras é um livro mais à frente. Vai prosseguindo para 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo número 18. 1 Samuel 18. Nós vemos do versículo 1 a 3. É a amizade de Jonatã, filho de Saul, com Davi, o futuro rei de Israel, logo após seu pai Saul. Então, Jonatã fez uma grande amizade, e o texto sagrado coloca essa amizade nesses termos. Vejam que termos preciosos nós temos aqui. 1 Samuel 18, do 1 a 3. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi numa profunda amizade. Numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Olha o nível que deve ser uma amizade. É o nível de quem ama a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Olha a profundidade dessa amizade. Essa amizade, meus irmãos, foi tão marcante entre Jonas e Davi, que anos depois, que Jonatas já tinha morrido, Davi faz uma pergunta aos seus conselheiros: será se existe alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, com quem eu possa usar de bondade por amor de Jonatas? E ainda tinha um filho de Jonatas, que era Mefibosete, que era paralítico. Levou uma queda quando criança e perdeu o movimento das pernas. Anos depois, Davi usou de bondade com Mefibosete por causa de seu pai Jonatas. Amizade verdadeira, leal, sincera, viva, amizade e rara amizade. Quando Davi estava sendo perseguido pelo Saul, um dos lugares onde ele se escondeu foi na caverna de Adulão. E quando ele estava na caverna de Adulão, 3 chefes do exército, do pequeno exército de Davi, foram ter com Davi. E Davi expressou o seguinte desejo no 1 Crônicas, capítulo 11, versículos número 17. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Esse era o grande desejo de Davi. Seus 3 chefes, que eram seus 3 amigos, no versículo 18 diz: então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e levaram a Davi.
Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Pois arriscando a sua vida a trouxeram. E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes de Davi. O que é isso? A amizade. Se arriscar pelo outro. Se arriscar pelo próximo. Se arriscar de verdade pelo outro. Isso é amizade. Profunda amizade. Temos outro caso bíblico. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, por favor. Atos 16, verso 22 a 25. Paulo e Silas foram presos. Na cidade de Filipe. E o texto diz assim, Atos capítulo número 16, verso 22. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo a tal ordem, levou-o para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Veja, 2 amigos. O que é que eles estavam fazendo? Por tua causa, Paulo, que eu estou aqui. É por tua causa. Tanto que eu te avisei que tu não fizesse aquilo, que tu não fosse pregar ali, que tu não fosse falar acolá, aquele tipo de assunto, e tu foste. É isso? Não. O que temos aqui é 2 amigos cantando e orando ao Senhor. Cantando e orando ao Senhor. Isso é o que marca a amizade de Paulo e Silas. O fato de, mesmo no pior momento em que os 2 estão juntos, eles não estão se acusando, se degladiando, não. Eles estão unidos, cantando e adorando a Deus. Estes exemplos, irmãos, servem para nos mostrar que tipo de amigos devemos ter e que tipo de amigos devemos ser. Porque todo mundo quer ter amigo leal, todo mundo quer ter amigo fiel, todo mundo quer ter um amigo santo, um amigo separado, um amigo diferente. Mas nós queremos ser também. Então é muito fácil querer dos outros que as pessoas sejam bondosas, leais, fiéis conosco, quando nós não nos desafiamos a ser com elas. Por isso que Jesus disse: como eu devo tratar as pessoas? Assim como eu quero ser tratado. Se eu quero fidelidade, então eu devo ser fiel. Se eu quero lealdade, então eu devo ser leal. Se eu quero bondade, então eu tenho que ser o quê? Bondoso. Não ser amigo só para dizer que é amigo, para ter uma carteira de amigos, isso não quer dizer nada. Nós devemos ter e devemos ser amigos leais que nos conduzam sempre, sempre e sempre a Deus, sem medir esforços. Sempre. Devemos andar com quem anda com Deus. Devemos andar com quem anda com Deus. Deixa-me perguntar, temos amigos assim? Somos amigos assim, que andam com Deus? Será que as pessoas podem se achegar a nós e dizer: quero andar com fulano porque ele anda com Deus? Quero ser amigo de fulana porque fulana anda com Deus? Fulana reflete o caráter de Deus, ela demonstra o caráter de Deus na vida dela. Será se somos esses tipos de amigos? Será se temos esses tipos de amigos? Pergunto: sua amizade é parecida com a amizade dos santos de Deus? Que os santos de Deus tinham entre eles? É nesse nível?
Seus amigos são daqueles que lhe conduzem com todo o esforço aos pés de Cristo? Ou são daqueles que lhe afastam de Cristo? E aqui permita-me trazer a vocês o contraste das amizades mundanas com as amizades cristãs. E o cuidado com que a gente vai ter que lidar com isso. Porque nós temos que estabelecer em nossas vidas critérios para as nossas amizades daqui para frente. Pelo menos é bom que façamos. Devemos ver se esses amigos são daqueles que não medem esforços para nos conduzir aos pés de Cristo. São daqueles tipos de amigos que não medem esforço para nos levar à presença de Cristo, como aqueles 4 amigos fizeram com aquele paralítico, conduzindo eles à presença de Cristo. Por quê? Porque há uma diferença entre a amizade piedosa e a amizade que não teme a Deus. Há uma diferença entre ser amigo de um crente temendo a Deus, de um cristão temente a Deus, e de uma pessoa não cristã, de uma pessoa descrente. Porque, em regra, as amizades mundanas, elas estão sempre mobilizadas a nos arrastar para longe de Cristo, para nos levar para longe e não para nos aproximar de Cristo. E eles usam então vários e vários meios. Por exemplo, um meio muito comum: conselhos contrários à palavra de Deus. Conselhos contrários à palavra de Deus. Um exemplo disso, muito claro, é o divórcio. O divórcio. É comum você ver as pessoas aconselhando as outras: se não está dando certo, deixa. Se não está dando certo, separa. Não precisa viver, vocês não foram feitos para viver essa infelicidade. É bom que cada qual vá para o seu lado. Esse tipo de conselho que a gente vai recebendo na amizade mundana. Ou então, aquele filho que desobedece sistematicamente a seu pai, que desobedece sistematicamente a sua mãe por pura rebeldia, e aí os seus amiguinhos mundanos dizem: você está certo, você está certo, seu pai é um retrógrado, sua mãe é uma antiquada, você não tem por que ficar obedecendo a eles. Viva a sua vida, aproveite a sua vida, viva a sua vida. Se for necessário, saia de casa e vá viver a sua vida, mas não fique nessa de ficar submisso a seus pais. O que é isso? Conselho contrário à vontade de Deus. Conselhos contrários à palavra de Deus. Você vai encontrar isso numa amizade cristã? Não. A menos que ela seja uma falsa cristã. Mas se for um verdadeiro cristão, não. O verdadeiro cristão aconselhará você a quê? A que você lute pelo seu casamento. A que você lute para que você obedeça e seja submisso a seus pais. Esse é o padrão bíblico. Outro exemplo: as amizades mundanas, elas tentam nos arrastar por meio de convites para eventos que desonram a santidade de Deus. Forrós, barzinhos, trocar o culto do domingo à noite por uma partida de futebol no estádio, e tantos outros eventos que nos arrastam para fora da igreja. É raro você ver alguém chamando um ao outro para ir ao culto, mas é muito fácil você ver chamando: bora tomar uma no final de semana? É ou não é? Bora tomar uma? Parece de carrada para fazer isso, mas eu estou liso, não se preocupe não que eu pago. É o tipo de amizade que o mundo oferece. É o tipo de amizade que o mundo proporciona. Não está preocupado se aquele ato de sair para tomar uma vai gerar conflito no casamento, problema de mau exemplo para os filhos, problema de saúde para o indivíduo. Não. A amizade do mundo, ela só está preocupada em uma coisa: em se satisfazer.
Satisfazer a si mesmo. Nem que para isso eu tenha que contar com a presença de outra pessoa a quem eu chamo de amigo. Propostas de se experimentar sensações prejudiciais à saúde. As amizades mundanas fazem isso. Por exemplo, o uso de drogas. Começam a oferecer drogas. Começam a oferecer drogas na escola, na faculdade, nos ambientes em que, nos bairros, né? Bebidas alcoólicas, o sexo fora do casamento. Não faz mal não. Vai fazendo aí, ó, vai vivendo a tua vida. Vai sendo feliz, não faz mal não. Irmãos, a pergunta é, o que a Bíblia diz sobre isso? De que forma a gente deve olhar para esse tipo de amizade? De que forma? De que maneira? O que a Bíblia nos diz? Isso aqui, ó. Salmo de número 1, por favor. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em outras palavras, bem-aventurados é aqueles que filtra as suas amizades, que filtra, que tem cuidado para saber se essas amizades andam com Deus ou não andam com Deus. Se elas são tementes a Deus ou se elas não são tementes a Deus. Olha o que o sábio escreveu aqui em Provérbios, por favor, 24. Provérbios 24. Versículo de número 24 e 25. Provérbios 24. Perdão, Provérbios 22, irmãos. 22. Não faça amizade com quem facilmente fique irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Esse tipo de gente é o tipo de gente que não reflete o caráter de Cristo, que não reflete o caráter, o fruto do Espírito de Cristo, porque não é o tipo de conduta, de atitude, de sentimento, de reação que se espera de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Então você andar com esse tipo de gente é cair numa armadilha. Cair numa armadilha. A Bíblia trata como uma armadilha forjada para que você caia nela. O que Paulo disse aqui em 1 Coríntios 15, 33 ainda está valendo, certo? Ainda está valendo e valendo muito. 1 Coríntios 15, 33, Paulo disse: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu pergunto, as suas amizades são boas companhias ou são más companhias? São boas ou são más? Thomas Watson dizia assim: amizade falsa é pior do que dinheiro falso. Amizade falsa é pior do que dinheiro falso. Você já teve um amigo falso? Eu já tive. Eu já tive gente que se dizia muito meu amigo, mas por trás era cada machadada, não era mais nem tesourada, era de machado mesmo. Amigo falso é pior do que dinheiro falso. Antigamente, irmãos, havia um tipo de punição chamado necroforia. Necroforia. Em que o assassino, ele era punido da seguinte forma: o cadáver, a pessoa a quem ele matou, era amarrada a seu corpo. Ele era punido assim: mão com mão, perna com perna, peito com peito, boca com boca. Ele era todo amarrado assim. E o que quer que ele fizesse, para onde quer que ele fosse, ele estava ligado ao cadáver. E à medida que aquele cadáver ia apodrecendo, cheirando mal, entrando em estado de putrefação, isso acontecia na antiga Grécia. À medida que isso ia ocorrendo, a pessoa, o assassino também ia apodrecendo.
Eu vejo muito nisso, irmãos, quem se acompanha com amigos falsos vai apodrecendo do mesmo jeito que os amigos falsos. Quem se acompanha com pessoas ruins, pessoas más, vai se tornando mal, ruim da mesma forma. Vai apodrecendo. Mesmo estado que o cadáver, podre, assim a pessoa vai se tornando também até que morre. Até que ela morre. Pois bem, por outro lado, as amizades que temem a Deus, elas sempre nos conduzem a Cristo. As amizades que temem a Deus sempre nos conduzem a Cristo. Esta é a grande preocupação dessas amizades. Que estejamos sempre bem com Cristo. Que estejamos sempre bem diante de Cristo. Dietrich Bonhoeffer, o famoso pastor alemão, ele dizia: uma visita rápida do irmão crente, uma oração conjunta e a bênção fraterna consola o cristão que vive sob sofrimento. Uma carta do punho de um cristão o conforta. Aqui nós temos exatamente a importância do esforço espiritual conjunto, de vivermos amigados com homens de Deus, mulheres de Deus, gente que nos acompanha em nosso sofrimento. Há muito conforto, há muito consolo, há muita força numa amizade cristã verdadeira, numa amizade de homens que temem a Deus, de uma mulher leal, de um homem infiel. São a este a quem nós devemos nos aliar, são com este com quem nós devemos caminhar, com quem nós devemos aliar o nosso casamento, devemos aliar o nosso ministério, devemos aliar a nossa família, a nossa própria vida. São com estes, com homens e mulheres que temem a Deus, que nos conduzem à presença de Cristo e não nos afastam da presença de Cristo. São com estes. Provérbios 17 fala exatamente isso. Sobre o tipo de amigo com quem nós devemos nos aliar. E aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 10, se você quiser me acompanhar rapidinho. Romanos 12. Paulo diz, versículo 10: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deis sempre preferência aos outros. O que é isso, pastor? Paulo está nos orientando no caminho da verdadeira amizade cristã. Aqui está o critério: amor fraternal, amor verdadeiro. Que o meu amigo seja honrado e que ele deseje o mesmo de mim, que eu seja honrado. O tipo de amizade que se preocupa em ser honrada e o outro não é verdadeiro. A verdadeira amizade se preocupa em que o amigo seja honrado e o amigo lá deseja que eu seja honrado. É assim a verdadeira amizade. Do contrário, essa amizade é mentirosa. Preste atenção. Assim como aqueles 4 amigos se esforçaram grandemente para conduzir o amigo paralítico à presença de nosso Senhor, devemos nós também ser assim com os nossos amigos e também ter cuidado em escolher amigos que sejam assim conosco. Fazer amizades com descrentes, para quê? A nossa motivação em fazer amizade com um descrente deve sempre ser com o interesse de levá-lo à presença de Cristo. Ele está paralisado espiritualmente, ele está morto em delitos e pecados, e o nosso interesse tem que ser de levar ele até Cristo. Nenhum homem é inimigo daquele que lhe conduz a Cristo. Nenhum homem é inimigo daquele que pega a sua maca e lhe conduz até a presença de Cristo. Há uma gratidão tremenda nesse tipo de amizade. Irmãos, esta é a primeira lição que a gente aprende. A primeira lição é que o verdadeiro amigo não mede esforço para nos conduzir a Cristo. Não mede esforço. Fará de tudo para que a gente esteja sempre na presença de Deus. Mandará uma mensagem, ligará, falará, conversará conosco, puxará nossa orelha, mostrará o perigo do caminho, mas ele estará sempre preocupado com que a gente seja conduzido até a presença de Cristo. Mas há uma segunda lição.
Veja comigo lá em Marcos capítulo 1, versículos número 5, por favor. Marcos 1, versículos número 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Preste atenção como o versículo começa. Vendo-lhes a fé. A ideia aqui é que Jesus viu a fé deles. Não apenas a fé do paralítico, mas também a fé dos amigos dele. Eles também acreditavam que Jesus podia ajudar o seu amigo. Eles creram em conjunto, de modo coletivo, e então partiram para a ação. Seguiram até Cristo, foram até Cristo. Aqui, irmãos, está a importância de nós termos amigos que comunguem a mesma fé que nós. A mesma fé. A gente vai ter muito mais facilidade de conviver com pessoas que comunguem a mesma fé do que conviver com pessoas que não comungam a mesma fé. Por exemplo, os assuntos, nós teremos muito mais facilidade nos assuntos, porque trataremos de assuntos que nos são caros, que nos são particulares. Eventos, participaremos de eventos que são sadios, que são santificadores. Perspectivas do futuro, olharemos para o futuro de um modo em comum, de um modo em conjunto, olhando para o futuro juntos. Orações, intercessões uns pelos outros. Isso é amizade. Conta-se a história que 3 amigos, vejam que loucura, vejam que doidice, 3 amigos, um macumbeiro, candomblé, um crente e um católico. E alguém passou e pediu oração por determinado problema. Um amigo desses três indivíduos passou e pediu oração. Então o macumbeiro disse que Iemanjá te abençoe. O crente disse que Jesus te abençoe. E o católico disse que Maria te abençoe. De onde é que vem essa bênção, hein? Então veja, cada um dando, o que é isso? Fé. Eles não comungam da mesma fé. Eles não comungam da mesma crença. Daí o perigo da gente andar, da gente manter uma comunhão profunda com quem não comunga da mesma fé. Nós devemos ter esse cuidado. Por isso que Paulo vai falar em 2 aos Coríntios 6:14, que comunhão há entre a treva e a luz, que comunhão há entre o crente e o incrédulo. Já viram esse texto na Bíblia? Você já viu esse texto na Bíblia? Não? Vamos lá comigo, abra sua Bíblia na 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Esse texto é preciosíssimo, porque esse era um problema na igreja dos Coríntios. 2ª carta de Paulo aos Coríntios 6, capítulo 6, verso 14. Era um problema sério na igreja de Coríntios. Os coríntios estavam tendo problema, porque queriam manter as velhas amizades, as velhas práticas das antigas amizades, os mesmos tipos de vida, o mesmo tipo de conduta, e eles nunca mudavam. Então tinha problema na igreja, porque tinha aqueles que não aceitavam. Não é assim. A gente foi transformado em nova criatura, a gente não pode mais andar como andava antigamente. Então Paulo diz assim, olha o que Paulo diz, 2 aos Coríntios 6, verso 14: Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Perceba isso. Olha o princípio aqui. Comungar
viver amizade profunda com quem comunga com a mesma fé. Nós temos os desafios, irmãos, e os nossos amigos descrentes, pastor, é como eu disse há pouco, o nosso desafio é carregá-los, conduzi-los até a presença de Cristo sempre. Sempre. Como é que a gente pode carregar os nossos amigos até Cristo? Podemos dizer que tem várias maneiras, mas hoje à noite eu vou trazer uma em especial para vocês. Nós podemos carregar os nossos amigos até a presença de Cristo por meio da intercessão em oração. Por meio da intercessão em oração. Esse é um ministério muito esquecido no atual mundo, porque as pessoas hoje só pensam em si, elas não pensam mais nas outras, elas não se preocupam mais em orar pelas outras. A intercessão é o momento da oração onde, pela fé, eu coloco os meus amigos nos braços e levo até a presença de Cristo. Esse é um modo que eu tenho de apresentar cada um deles a Cristo. Esse foi um ministério largamente usado pelos santos em toda a Bíblia Sagrada. Largamente usado. Você vai encontrar, por exemplo, Moisés. A vida de Moisés foi interceder pelo povo. A vida de Moisés foi interceder por Israel. O povo pecava, lá se ia Moisés interceder, levar o povo até a presença de Deus. Senhor, tem misericórdia, usa de bondade com esse povo. Da mesma forma foi Paulo. Aliás, Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 18, ele vai falar que nós devemos estar sempre fazendo súplicas por todos os santos, ou seja, orando sempre uns pelos outros, conduzindo os meus amigos à presença de Cristo por meio da minha oração. Por meio da minha oração, é o modo que eu tenho de pegar os meus amigos nos braços e levá-los até a presença de Cristo, apresentar a cada um deles com suas ansiedades, suas necessidades, suas dificuldades, seus prejuízos de vida, enfim, é o modo que eu posso crer junto com eles. Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé deles, Jesus viu a fé de todos eles. Dos 5, os 4 que carregavam a maca e o paralítico, os 5, o texto diz, estavam crendo. Os 5. Pois bem, há um orgulho muito tolo hoje em dia, muito bobo, muito tosco, de se preocupar não com a qualidade de caráter do amigo, mas em se preocupar com a quantidade de dinheiro que o amigo tem. Por exemplo, há muitas pessoas hoje que se pabulam, né, que se orgulham, que falam com aquela linguagem toda pabulosa. Eu sou amigo do doutor fulano de tal. Já viu gente assim? Eu já vi gente assim. Eu conheço o doutor fulano de tal, conheço o deputado fulano, conheço o prefeito fulano, conheço fulano da cidade de tal, conheço... Então há um orgulho tosco, um orgulho bobo em se confiar, em se fiar nesse tipo de amizade. Escute isso aqui, aprenda. Um amigo incrédulo, por mais dinheiro, influência, poder que ele possua, ele jamais conseguirá fazer por você o que o seu amigo crente mais pobre poderá fazer. Jamais. Porque o seu amigo pobre pode levar o seu nome, a sua vida, até a presença de Cristo Jesus. Conta-se de um determinado irmão que ele tinha 3 grandes amigos, e esses 3 grandes amigos eram descrentes. E ao se converter, ele passou então a interceder por esses amigos, a levar esses 3 amigos até a presença de Cristo em oração. O primeiro se converteu pouco tempo depois que ele tinha se convertido. O segundo se converteu no meio da sua caminhada de fé, o segundo amigo se converteu. E o terceiro amigo se converteu no dia da sua morte. Por sua vida inteira, aquele irmão esteve sempre levando os seus amigos à presença de Deus em oração.
Eu conheci uma irmã Franci, muito amiga, ela já dorme no Senhor, que ela tinha um caderninho de oração com os nomes de todos os seus amigos. De todos os seus amigos. E sempre que eu me encontrava com ela em Fortaleza, ela fazia questão de dizer: seu nome continua debaixo do meu joelho. Seu nome continua debaixo do meu joelho. E como eu sou grato, irmãos, pela vida daquela preciosa irmã que já dorme no Senhor. Eu acredito que muitos livramentos que o Senhor me deu foi por meio da intercessão daquela santa mulher que já está na presença dele. Eu pergunto, somos nós amigos assim, que levamos nossos amigos em intercessão diante de Deus? Nossos amigos são assim conosco também? São assim? Temos a confiança de que eles estão intercedendo por nós? Lembre, o propósito dessa mensagem é que a gente estabeleça critério bíblico para ter e para ser amigos. Para ter e para ser amigos. A grande pergunta é: nossa amizade corresponde aos padrões bíblicos? Será se a nossa amizade parece com a amizade de Davi e Jonatas? Com a amizade de Noemi e Ruth? Com a amizade de Paulo e Timóteo, de Paulo e Silas? Será de Pedro e Marcos? Marcos era discípulo de Pedro. Será se a nossa amizade é assim? Vamos fazer um teste. Quem ainda tem Facebook aqui? Levante a mão. Quem ainda tem Facebook? Uma boa parte não tem Facebook, né? Quantos amigos você tem no Facebook? Lembra? Não precisa responder, só na sua cabeça. Lembra? Quantos amigos ainda tem? Na sua página lá tem um númerozinho, né? Não sei quantos amigos. Muito bem. No Instagram, no WhatsApp. A grande pergunta é: aquele número de milhares de amigos que está lá no seu Facebook, a grande pergunta é: são amigos mesmos? Será se eles merecem esse título de amigos? Correspondem aos padrões bíblicos de amizade? Querem realmente o nosso bem? Tais amigos são verdadeiros a ponto de nos levar sempre à presença de Cristo em oração? Pergunto, você quer entrar o ano de 2022 tendo os amigos que tem e sendo o tipo de amigo que você é? Que tipo de amigo você vai querer ter em 2022? Que tipo de amigo você vai querer ser em 2022? Aqui está a grande lição que esses 4 homens nos ensina com o seu amigo paralítico. É que eles creem junto. É que eles intercedem por ele, levando-o até Cristo, carregando a sua maca. Assim, meus irmãos, devemos ser uns pelos outros. M. Bounds escreveu dizendo: falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa, mas falar com Deus sobre os homens é uma coisa ainda maior. Ainda maior. Fale com Deus sobre seus amigos em oração. Fale com Deus. Apresente os seus amigos a Deus em oração. Então, permita-me concluir dizendo a vocês que sem aqueles verdadeiros amigos, o paralítico não tinha a menor chance de chegar até Cristo. Como queria chegar até Cristo? Sem os verdadeiros amigos, ele jamais chegaria até Cristo. Sem os verdadeiros amigos. Ele precisava de alguém que se esforçasse por ele, de alguém que cresce junto com ele. Os 4 não podiam estar com... Um dos 4 não podia estar querendo ir para um lugar diferente. Não. Os 4 precisam estar caminhando na mesma direção, na direção de Cristo, se encontrar com Cristo. Se 2 deles quisessem ir para uma direção oposta, a maca não saía do lugar. Os 4 precisavam caminhar até Cristo. Assim somos nós. Eu, você. Precisamos de amigos.
que nos conduzam a Cristo. O melhor convite que você recebe durante a semana é o convite para estar na presença de Deus. O melhor convite é o convite de vir a um culto, é o convite de estar na oração, é o convite mais precioso que você recebe, é o convite de estar com o povo de Deus. Esse talvez seja o nosso grande esforço. Talvez a gente não precise abrir um buraco no teto para que os nossos amigos desçam, mas talvez a gente precise se esforçar mandando convites no WhatsApp, enviando mensagens no Facebook, no Instagram, enfim, de algum modo, tentando alcançar os nossos amigos e levá-los até a presença de Cristo. Vamos ficar de pé.